seja convosco. Amém, Jesus. Amém, Deus. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, Aleluia, Jesus. capítulo 17. Nós vamos ler do capítulo, do verso 24 até o 27, 3 versos. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, verso 24. Amém, Senhor Jesus. Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura. Todos acharam? Amém, Jesus. Nós estamos começando uma campanha, o nome é Assim que Deus Age. Amém? Evangelho de São Mateus, capítulo 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das 2 dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Ao entrar Pedro em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Simão, que se parece? De quem cobram os reis da terra imposto? O tributo dos seus filhos ou dos estranhos? Respondendo Pedro: dos estranhos. Jesus lhe disse: logo, estão isentos os filhos, mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, toma-o, entrega-lhe por mim e por ti. Amém. Amém? Pode sentar. Amém, Deus. Aleluia, Pai. É, Jesus. Veja bem, nós vemos que Deus, Ele trabalha meio diferente do homem. E muitas vezes, Deus ele fala por enigma. Amém, Pai. E quando nós vemos Jesus aqui pregando, Jesus prega muito por parábolas. Aleluia, Deus. Né? Parábola nunca vai ter fim. Em todo o tempo da humanidade, ela tem explicação, tem um sentido. E Jesus, nós sabemos que Ele é Deus antes de se tornar o Jesus homem. Jesus Deus, o Criador, né? Que apareceu tantas vezes no Velho Testamento, conversou com homens importantes. Aleluia, Pai. É, Jesus. Chamavam ele de anjo, mas todos os homens importantes ele sempre estava ali. E veja bem, mas um dia ele nasceu, aquele é homem, 100% humano, como eu e você. E quando Jesus falou assim: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, fará as maiores do que eu fiz, porque eu vou à direita do Pai, estarei intercedendo por vocês. Ele está falando de Jesus homem. Então, aqui foi uma coisa maravilhosa, né? 2 dracmas. Então teria que ser 4 dracmas para pagar para ele e para o Pedro. Aleluia, Jesus. Jesus estava lá em casa. Nós sabemos que Jesus ele era cheio do Espírito Santo, era guiado pelo Espírito Santo. Aleluia, Senhor. É, Jesus. Ele conhecia os pensamentos dos homens. Aí de repente
Os cobradores de impostos chegam e diz para Pedro: teu mestre não paga imposto? E o Pedro falou sim. Quando o Pedro entra dentro de casa, Jesus antecipou, quer dizer, não foi o Pedro que falou, foi Jesus. Aleluia a Deus. E Jesus fala assim: Pedro, de quem é que os reis cobram imposto ou tributo? Dos filhos ou dos estranhos? E o Pedro responde: dos estranhos, Senhor. Pois então os filhos são isentos. Veja bem. Aleluia. Mas para que não escandalizemos, ele disse assim: você vai pescar. Veja a provisão de Deus. Você vai pescar. Porque agora o Pedro não era mais pescador, ele era pescador de almas. Mas Jesus falou: você vai lá pescar. O primeiro peixe que você pegar, você vai lá e abre a boca dele. Dentro da boca dele vai ter um starter. E você pega esse starter, você paga por mim e por você. Aleluia a Deus. Dá para os cobradores de impostos, Deus. para que não escandalizemos. Presta bem atenção. Deus, ele trabalha diferente Amém, Pai. do que o ser humano pensa. Tem muita gente que pensa que conhece Deus, mas Deus, ele age totalmente diferente do ser humano. E nós vemos que, nesse sentido, as pessoas pregam muito um Deus condenador, assassino que mata. Se você não fizer o que ele quer, você morre. Não. Ele falou uma coisa bem clara. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, Jesus. Tem gente que fala assim: não, Maria, poxa, o fulano morreu de acidente. Era o destino dele, um cão que era. Falta de vigiar. Por isso é que morre antes do tempo. Veja, não, mas não morre. Morre. É, Deus, é verdade. Começa a comer uma comida ruim para você ver se você não vai beleléu. Ah? Igual aquela vez lá, é uma passagem. Aí o homem vem, tá? E estava lá afogando no mar. E começou a orar: Senhor, venha me livrar. Faz muito tempo que eu vi esse testemunho. O Senhor mandou barco, o Senhor mandou helicóptero, não era querido que o Senhor fosse lá. É, Deus, que verdade. O Senhor usa a vida. Aleluia, Pai. Essa. Quantas vezes você está precisando de um anjo, e às vezes o anjo é o seu vizinho. Está entendendo? Socorro aí por intermédio dele. Ele morreu, chegou e falou para o Senhor: tanto que eu orei e pedi para o Senhor me livrar, o Senhor não me livrou, deixou eu morrer. Ele falou: livrei sim, eu mandei barco, eu mandei helicóptero, você não quis, é por isso que você morreu. A Bíblia diz assim, ó, às vezes o homem está para morrer, ele conhece o Senhor, e o Senhor prolonga os dias dele. E a Bíblia fala que ele faz os dias dele ainda dias bons. E às vezes dele morrer aqui, ele vai morrer aqui. Ele prolonga muitos dias. Você gosta de correr muito atrás do médico, né? Pois bem, contou o testemunho do meu, vou contar de novo. Isso é testemunho. Aleluia, Deus. É, Jesus. O homem era muito rico, milionário. E ele começou a tratar com os médicos. E trata. Chegou a hora, a medicina desenganou, não tem cura. Ele foi lá, fez o testamento dele e disse assim: bom,
Eu quero que o meu sepultamento não vá com, como é que fala lá, né? Funerário. Eu quero que seja carregado o cortejo pela rua, e quem vai carregar o meu caixão é os médicos. Perguntaram, mas por que os médicos? Porque eles não puderam me curar. Por isso eles vão carregar o meu caixão. E eu quero que vai carregando, porque eu quero que distribua toda a minha fortuna para o povo. Eu quero que vá jogando pela rua até eu chegar no cemitério. Jesus, são tuas dicas. Porque nu eu vim e nu vou voltar. E nada trouxe, nada levarei. Aí a gente fala assim, não, mas vou morrer. Não, enterra eu lá com um ternão bem bonito. Caixa mesmo, meu irmão, vai apodrecer tudo. Lá para o reino espiritual, nada que é daqui passa para lá. Aleluia, Pai. Você veio nu e nu você vai voltar. Não, na roupa que você enterrou você, não vai, você está pelado. No trono branco, todo mundo vai estar pelado e nu. E tem gente que não lê Bíblia ou não consegue enxergar em uma coisa. Palavra sistemática, ela cauteriza a mente de tal maneira que a pessoa lê por cima e não consegue enxergar. Santo és tu, Jesus. Por isso nós falamos da revelada. O Paulo está falando bem claro que naquele dia eu não seja achado nu. Mas por quê? Trono branco, nu, despido, você não tem Deus. Trono branco é para mortos, grandes e pequenos, que não quiseram Jesus de Nazaré. Você fala, mas criança não é criança não. Quando fala grande é rico, pequeno é pobre. Jesus. Tem gente que não entende Bíblia. E essas Bíblias modernas, tem umas aí que tem que jogar fora. Está escrito ao contrário. Tem coisa que está fora do cabo. E veja bem, uma coisa. O jovem, ele disse assim, nu eu vim, e nu voltarei. Nada eu trouxe e nada eu levarei. Nós precisamos entender. Porque quando Jesus vier, é claro que nós vamos falar também do milênio. O primeiro julgamento é da casa de Deus, no tribunal. E só dorme em Cristo quem está nele, quem não está morre. E vai ressuscitar os que estão nele, os outros mortos vai ficar. Jesus vai governar 1000 anos sobre essa terra. E você já vai começar a receber o galardão aqui. Amém, Jesus. Tomar conta, você vai lá, ver como é que está a cidade tal, me traga tudo um relatório como é que está lá. Nós não vamos entrar nessa questão agora, mas nós vamos falar disso, nessa campanha. Outra coisa, tudo que nós temos aqui no corpo, que não é dele, vai cair por terra. Ah, mas vai cair. Para que arrebatar, vai cair a blusa, vai cair calça, cueca, meia, sapato, você está usando anel, vai para o chão, aliança vai para o chão, platina que põe na perna, parafuso, dente biturado, tudo vai para o chão, não é dele, não foi ele que pôs em você. Vai para o chão, perfume, maquiagem. Eu acho engraçado que tem
um jogo danado, a pessoa só falta tomar banho de roupa. Se Jesus vier, você fica. Eu vou dizer uma coisa para você, se você não converter igual uma criança, não ter um coração bom igual de criança, guardar mágoa, ficar falando mal dos outros, apontando o dedo, praguejando, você não é nascido de novo. Essa mentira que puseram sobre a igreja, denominações por vários anos, é uma mentira satânica, e a Bíblia está bem clara, é doutrina de homem, não é de Deus. Não usa isso, não usa aquilo, não prova isso, não faça isso, não manuseie, quer fazer sinais. Tudo doutrina de homem. Lua nova, lua cheia, dia de festa. Então você vai ajudar, não, mas aquele lá guarda dia do santo, dia do bem, não interessa, para Deus não interessa nada. Ele diz, uns faz diferença de dias e outros não. Para ele é dia normal. Mas tem outro que fala, não, mas é o dia. Mas a Bíblia fala que o domingo é o primeiro dia de semana e é conhecido que é o dia do Senhor. Vamos parar com essas coisas aí. Você vai ver se muita gente vai entrar. Tem gente que é ruim. Dentro da igreja é santo, mas na casa dele é um demônio. Como eu contei do pastor, meu irmão. O pastor veio a irmã veio para a igreja. Ela era chamada Canela de Fogo, ela era santa. Presidente do ciclo de oração, todo mundo falava que ela era santa. O marido nada de converter. O Espírito Santo, ele fala assim. Quando nós oramos e damos tempo, ele fala. E um dia aquele pastor saiu do meio do culto, ele não falou mais nem para os presbíteros, nem para os pastores auxiliares. Onde ele está vendo, ele saiu. Foi lá na casa da irmã. Chegou lá, o marido recebeu, começou a conversar e falou, olha, lá na igreja, para vocês ela pode ser santa, mas aqui em casa ela é um demônio e eu tenho medo dela. Aquele pastor chegou. Quando acabou o culto, ele falou, fulana de tal, você está disciplinada por tempo indeterminado até você se converter. A Bíblia está falando no dia de Pentecostes, os varão que era da lei, eram varões piedosos. Ou nós ficamos firmes no que a palavra está, ou nós vamos ficar com o evangelho fajuto dos nossos dias. Aleluia, Deus. É a mesma coisa. Julgar os outros porque ele tem. Não, mas você é abençoado, porque você tem mentira. Deus não é desse jeito. Ele olha sempre para você. É o que você tem de bom, as qualidades da sua vida. Ele não mede você por aquilo que você tem. Porque como ele deu talento para você, o lado de fora também tem talento. Nós temos que converter o coração e converter de verdade. Não deixar de congregar como muito faz. Alegrar quando está na casa do Senhor. Voltar-se para Deus. A Bíblia diz, voltar para Deus e Deus se chegará até vós. Agora tem gente julgando os outros porque tem. Mas aqui eu preguei, no eu vim, no eu voltarei, nada eu trouxe e nada levarei. Pois então, aquele rico não levou nada. Foi jogado toda a fortuna dele na rua e foi enterrado lá. Jesus vai voltar. Prepara para encontrar com o Senhor. É a mesma coisa. Há muitos anos atrás, assim que eu cheguei, eu vi um testemunho antes. Morava aí,
Acho que era 75% nas fazendas, 25% na cidade. E aí o japonês falou, vou chamar os crentes que vou dar uma festa. Aí deu bolo, deu suco, deu tudo. Mas o pastor chegou e falou, vamos dar graça, irmão. Agradeceu, né? Pediu para Deus abençoar o japonês que estava dando aquela festa, aquele alimento. E a ver quando você vai comer, vocês querem dar graça, né? Só que a comida nossa, antes ela era mais cara. Mas ela não fazia mal, porque não tinha agrotóxico, eram as pessoas que plantavam. Mas hoje, o país que mais usa agrotóxico no mundo é o Brasil. Acha 20 dias, o pintinho tinha acabado de nascer, 20 dias está pronto já para consumir. O boi, o porco, tudo agrotóxico, é hormônio. Aí o porco recebe tudo aquilo, você toma banho lá na água, o cloro, ele entra na pele. Nós vimos uma cientista fazer o teste, ela pôs o agente químico para mostrar como é que fala? O cloro, e depois ela enfiou a mão lá no copo, a que tirou, pôs o agente químico de novo, não tinha cloro, por quê? Porque a flor entrou todo no meu poro. Você tem que orar. A vida tem Deus. E às vezes você tem buscado a vida em outro lugar. Tem que não é? Tem. Mas nós temos que acreditar no que Jesus fez e no que Ele conquistou para nós. Tem muita gente que vai em muitas portas. Parece que é porta de bênção, mas são corredores que se dão para a morte. Jesus, Santo mas quando nós olhamos o tabernáculo, o santo do santo, a vida estava dentro do santo do santo. É por isso que o sacerdote não podia entrar, era só o sumo, uma vez por ano, porque o Espírito Santo estava lá, ele é vida. E o homem vivia quase 1000 anos antes do dilúvio, porque Deus deixou o Espírito dele habitando com os homens. Ele é vida. E nós vemos aqui no Evangelho de João. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é a vida estava nele, e Ele é a vida. Aleluia, Jesus, sim, Deus. É Senhor, sim. Veja bem, meu irmão. Aí deu graça, os irmãos comeu e foi embora. O japonês falou, é impossível, rapaz. Mas por que o japonês falou impossível? Porque ele foi veneno de rato, era para matar instantaneamente. Ele falou, é impossível, o cara tomou um pedaço de bolo, estava no bolo. Jogou para o cachorro bote, caiu morto no lugar. Ele tinha posto uma dose grande, morreu instantaneamente. A graça. Aí os irmãos pediu para um fazendeiro fazer o batismo. O fazendeiro deixou marcou o dia do batismo, deixou o gado aí bebendo, comendo sal e não deu água. Acho que é segundo dia foi que ele deixou o gado comendo. E quando ele falou, vou abrir o porteiro, o gado vai com tudo, vai atropelar todo mundo para beber água. Quando os irmãos estavam perto da lagoa, ele abriu. Presta bem atenção, era para acontecer isso. Aleluia. Só que Deus age diferente do que você está vendo sendo pregado por aí. O gado veio disparado, chegou perto dos irmãos, todo o gado dobrou o joelho. Mas por que dobrou o joelho? Porque o Senhor estava lá. Não foi beber água. Nós olhamos para o Daniel, dentro da cova do leão. Não deu comida para o leão, deixaram ele sem comer. E eles matinaram o mal.
E sabia aí que nós vamos pegar o Daniel. E o rei, com aquela dor, falou: vou ter que jogar você, porque está um decreto assinado. Mas eu espero que o seu Deus te livre. Quando Daniel jogou lá, o anjo desceu junto, fechou a boca dos leões. Parecia um gatinho perto do Daniel. E o rei não dormiu aquela noite. No outro dia ele veio todo ansioso para tirar, para ver se o Daniel estava vivo. E chegou lá: Daniel, filho do Deus vivo, eu espero ainda que você esteja vivo. Ó rei, vive para sempre, pois eu estou vivo. O meu Deus mandou o seu anjo e fechou a boca dos leões. O rei Dário mandou tirar rapidamente e falou: agora os acusadores vai ser jogado. Meu irmão, foi incrível. Mas nem que caiu no chão, os leões pulou e buscou no ar. Eu tive um chamado. É diferente. Eu não prego igual aos outros. Eu acredito no chamado de Jesus. Eu conheço Jesus. Eu não estou preocupado. Eu falei que eu vou ficar rico para fazer a obra, mas não estou preocupado com riqueza, não. Eu já estou na outra dimensão. As experiências que eu já tive com Deus. Presta bem atenção uma coisa. Nós fizemos um propósito, que era orar novamente. E por que não fez esse propósito? Deus falou: é aqui que você vai escolher para a festa. O versículo é esse. E os pregadores falou do propósito e a resposta, o que Deus vai fazer. Mas só que lá atrás, há muitos anos atrás, eu estava decepcionado mesmo com a humanidade. A ingratidão. Só que um dia o pastor Nino Machado da Assembleia foi pregar lá no congresso na Estiva, nós tínhamos Estiva ainda. Ele falou: homem, vem cá. Se eu falar de mim, o senhor pode puxar o meu paletó. Aleluia, Jesus. Meu irmão, tem gente que não entende, foi Deus que arrancou daquele ministério, porque eu sofri demais. É uma perseguição. E sendo pela maior igreja do Muximirim. A inveja, a religião. E 2 anos antes dele me tirar, Maria da Mercê está lá. 80 e tanto já, mas não mudou nada, está a mesma coisa. Ela fala: você vem cá para ver uma mulher bonita? Magra, seca, ó, parece canela de socorro, mas é usada. E quando eu fui lá, Deus usa ela e fala assim: eu não sei o que os homens vão fazer com o senhor, mas o senhor não vai gostar, e o senhor vai sair. Aquele pastor lá do Pochal, eu tanto treinei ele, que mais falou do meu ministério no começo. E Deus usa ele e fala: eu não quero mais você naquele lugar. E eu vou dar problema no financeiro, porque eu não te quero lá. E se eu deixar do jeito que está, você fica. Eu não quero mais você lá. E foi o meu problema. E arrancou 1 ano exato. Porque ele tem um chamado forte. Não é para mim ficar debaixo de religião, de mandato de homens. Pastor Nino Machado falou assim: eu não falei que eu ia tirar você daquele lugar, oh glória, e eu tirei, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, assim do ré, Jesus. Bendito é seu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Ele falou: homem, eu ainda não comecei o teu ministério. Aí ele fala assim: pastor Antônio, Deus vai fazer tudo no pé da letra, mas
Mas ele está falando que ele tem saudade do Senhor. Aí eu tomei um choque, falei, Deus com saudade de mim? Aleluia. Pensei, ele falou sim. Ele está com saudade daquelas orações que o Senhor fazia com ele. Aleluia, Jesus. É, Senhor. A irmã Roberta era usada. Foi para a glória, Deus usou ela antes e falou assim: eu não usei você, nem 50% do que eu vou usar. Eu nunca esqueço, subindo o pastor de Bernardo do Conchal, como eu fui presidente de uma cidade há muitos anos. Amém, Jesus. Ele chamou para pregar no congresso da mocidade. Uma igreja ali no Chaparral, bem comprida, né? Pegava lá na frente, mas não era larga, era estreita, era lá no fundão. Estou lá, tinha outros ministérios lá, não conhecia ninguém, só ele. Deus começou a usar eu depois da mensagem. Já fui, falei com o pastor que está à minha direita, falei com alguns ali, desci, fui lá falando com a mocidade, com a canapa da igreja, voltei. Orei, entreguei para ele, a presidente do jovem. Final, abracei aquele pastor que estava aqui, saudade, ele abraçou eu abracei ele, começou. Um fala em língua, outro fala, um fala, outro fala, eu falei. Isso aqui é Deus. Eu falei e torno a falar. Eu não te usei nem 50% do que eu vou usar. Eu falei e torno a falar. Eu ainda não comecei o teu ministério. Aleluia, glória. Aleluia, Pai. Sim, Jesus. Ele falou assim: aquele acidente foi preparado para você, mas eu te livrei, te guardei. Falei, esse homem nunca viu eu. Como o pastor meu Machado nunca viu eu. Pastor Roberto foi a primeira vez que eu vi ela, eu não vi mais. Só lembro o nome dele porque é xará do meu irmão, pastor Marco, mas não sei nem que ministério que ele era. Bom, isso ficou gravado. Deus com saudade, eu chorei, rapaz. Como é que Deus pode ter saudade de alguém? Mas ontem estava falando com a mãe. Ela falou, aposta está incrível, mas não vejo o Senhor no chão, não vejo o Senhor no ar, junto com os anjos. Mas Jesus disse assim, que ele já está esperando o Senhor lá no monte. E ele falou assim que nenhum profeta até hoje alegrou tanto ele quando vai orar com o Senhor alegre. Ele falou que ele fica tão contente com a sua presença. Aleluia, Senhor. A resposta sempre vem. Tudo isso é uma trajetória. Mas aguarde o que vai acontecer quando nós começar a orar. Acabou o frio, nós vamos voltar a orar. Deus tem nos abençoado. Eu sou feliz, eu sou alegre, meu irmão. Não tenho dor, não tenho doença, sou sarado. É por isso que eu falo para você com certeza que eu sou espelho. Eu deito na minha cama, eu durmo tranquilo, sossegado. Eu não tenho falta de nada. A maior riqueza é a saúde. E outra coisa mais importante é fazer amizade. Eu falei do homem lá no Pagnemos. Eu conversando com o outro, e tal, e um que trabalha lá, esqueci o nome dele, cenando lá do outro lado, eu conversando, risada. Eu saio lá fora, o homem chega assim, ô rapaz, você é muito educado. É tão difícil ver um brasileiro desse jeito. Eu queria conhecer seu pai e sua mãe, eu queria dar um abraço.
Você já está lá no céu, eu não, mas você está. Mas lembra de mim, puxa eu junto. A conversão. O outro fala assim para mim: ô mãe, eu gostava, né? Trabalhava ali, quando estava fazendo a passarela ali, segurança, eu ia cedo para tomar café Big Bom, vinha no pavimento tomar junto, ele voltava, vinha no Big Bom para depois ir embora, só para acompanhar. Eu um dia falou: faz o seguinte, rapaz, candidata para vereador, e eu vou ser, né? Como é que é o nome? Seu assessor. Ah, mas você conhece todo mundo? Agora tem que orar. E nós vamos orar por você também. Mas esse aqui é o começo. Deus age desse jeito. Quando você precisa, tem necessidade, Ele vai lá e faz. E eu vou correr dentro da Bíblia, vou mostrar e vou dar testemunho junto. Como é que Deus trabalha. E também se o diabo cortar e fazer a coisa virar, ele muda a bênção ao teu favor. Amém? Amém, Jesus. Agora vamos falar do lado espiritual, porque esse pedaço eu vou deixar para contar quando nós fazer o culto do chamado. Mas a autoridade que eu tenho, essa que é importante. E agora você ora aí, fala com Deus, escuta. Vai uma Ana contou, irmã Maria, mandou agradecer. Todo mundo achava que o irmão Vicente não ia mais voltar para casa, pediu oração. O irmão Vicente está em casa. É assim que Deus faz. Tenha fé. Outra coisa, meu irmão, nós sempre devemos acreditar. Não é ter fé de transportar monte, não, acreditar. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Amém?